Olá, amigos. Mais uma vez nos encontramos juntos no estudo do livro Respostas da Vida, ditado pelo Espírito André Luiz ao nosso Chico. Hoje conversaremos sobre a lição número 16, Convivência. O André inicia essa lição afirmando: a vida vem de Deus, mas a convivência vem de nós. Isso é muita responsabilidade. Ele nos responsabiliza por aquilo que nós utilizamos do que vem de Deus. Já no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados puros de coração, no seu item 10, o Espírito da Verdade é categórico ao afirmar: a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Assim, ou portanto, toda religião que não melhorar o homem não atinge sua finalidade. Dessa maneira, a doutrina espírita, alargando o nosso campo de pensar, dá-nos conhecimentos que potencializam nossa capacidade de ver. Não só na intelectividade, mas com a compreensão e com a aceitação. Pois, por enquanto, ainda não sabemos amar. Retomamos a vida na Terra, e isso é claro, com o objetivo do aprendizado. Ou seja, estamos numa escola onde aprendemos e ministramos conhecimentos ao mesmo tempo. Entretanto, somos colocados no ambiente mais adequado às nossas necessidades e capacidades nessa escola. Os nossos maiores, os nossos mentores, os nossos protetores, os nossos amigos espirituais que se antecederam a nós no campo evolutivo pelo esforço próprio, nos colocam num ambiente onde com certeza temos condição de suportar os conhecimentos que nos são dados, os aprendizados que nos são ofertados, com aproveitamento. Eles têm a certeza de que nos sairemos bem. Assim, aqueles companheiros que nos partilham a vida cotidiana são os melhores que a divina sabedoria nos concede em favor de nós mesmos. Ou seja, nos encontramos no melhor lugar e com as melhores pessoas que precisamos para impulsionar o nosso processo evolutivo. Se nos encontramos com pessoas difíceis em nossa intimidade, essas são as criaturas exatas que as leis da reencarnação nos trazem ao trabalho do burilamento próprio. Certa feita, uma senhora procura o Chico a queixar-se do esposo, dizendo que não estava casada com o homem certo. E o Chico, no seu sorriso bondoso e delicado, responde a ela: com errado é que não é a nossa irmã. Assim, alargando a nossa capacidade de compreensão, passamos a entender que as pessoas que nos compreendem são bênçãos que alimentam o nosso ânimo de trabalhar. No entanto, aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida nos oferece a fim de aprendamos a compreender. No livro Luz no Lar, ditado ao Chico por espíritos diversos, na lição número 28, de lavra do nosso Emmanuel, ele afirma, numa intitulação, Professores Diferentes, que entre os familiares e amigos que encontras na Terra, eles servem a nossa oficina de burilamento, pois com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver. Problemas estes no campo da emoção e do pensamento, da palavra e da ação, no lar e no trabalho, no caminho e nas relações. Portanto, estamos ao pé sempre de múltiplos instrutores e estamos sempre num instituto de ensino, onde muitos exigem trabalho lecionando-nos paciência, outros ofendem a nossa sensibilidade diplomando-nos em sacrifício, aos que nos escandalizam adestrando-nos em piedade, e ainda muitos outros, aqueles que nos golpeiam a alma com ingratidões para que aprendamos a perdoar. Essas lições são testes inevitáveis
pois nos encontramos num mundo de provas. Portanto, nenhum problema nos aparece ao acaso. E muitas vezes, diante desses problemas, nós temos a ideia, e somos especialistas nisso, da vontade de fugir, chamado processo de fuga. E entendemos isso como o melhor remédio. Mas isso seria o mesmo que debandar a lição e as exigências de educação. Adiar esse processo. Portanto, carrega com serenidade e valor o fardo de aflições que o pretérito nos situa nos ombros, convictos de que são antigos parceiros de nossas experiências que repontam, que ressurgem no caminho, exigindo-nos contas e acertos. Assim, roguemos a divina sabedoria que nos inspire a conduta, a fim de que não percamos o merecimento da escola que a vida nos conduziu. Certos de que somos também espíritos imperfeitos e necessitados. E no campo da convivência, é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. E se alguém nos surge como enigmas, tenhamos a certeza de que somos igualmente enigma para os outros. E que cada amigo, obrigatoriamente, tem suas limitações e dificuldades. Agora, sabendo de tudo isso, já esclarecidos, vamos pedir, ou pede-nos o Emmanuel, evitemos a franqueza rude de atirar a verdade e discuti-la de uma forma agressiva, pois na maioria das vezes, ou se não na totalidade das vezes, essa franqueza rude funciona como água fervente em ferida aberta. No livro Nosso Lar, no capítulo 4, intitulado Médico Espiritual, André Luiz se encontra já internado em Nosso Lar e recebe a visita de Dr. Henrique de Luna, o médico espiritual. E ele afirma ao André que todas as ocorrências do câncer intestinal pelo qual ele conviveu foram resultantes das atitudes negativas e agressivas, de intolerância, de palavras rudes e duras que ele atirava às pessoas, causando respostas vibratórias pesadas contra ele mesmo. O que nós entendemos disso? Que nós, através da lei de ação e reação, recebemos aquilo que damos ao mundo. Na afirmativa ou na lei divina que Jesus nos dá, de que a semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Se semeamos espinhos, não vamos colher outra coisa. Se semeamos violência e negatividade, agressividade, vamos recolhê-las da mesma proporção. Assim, nós alertamos que abençoemos se quisermos ser abençoados, que ofereçamos tolerância e bondade, auxílio e compreensão a nosso próprio benefício, na certeza de que, se a nossa consciência nos afirma de haver feito tudo para enriquecer as pessoas que nos cercam em educação e trabalho, dignidade e alegria, teremos conquistado em silêncio o luminoso certificado da nossa própria libertação. E diz-nos o Emmanuel, se a obtenção do cargo resulta da concessão de ordem superior, o aproveitamento do encargo depende do nosso interesse, o que coaduna corretamente com a afirmativa inicial do nosso André, de que a vida vem de Deus, mas a convivência vem de nós. Tenhamos responsabilidade nas nossas atitudes para com os outros, sabendo que somos imperfeitos diante de companheiros de vida totalmente imperfeitos e que nos compete o aprendizado, mas a consciência de que não podemos esperar muito de nós nem dos outros, mas a nossa responsabilidade é para que respondamos
com firmeza, com categoria, com assertividade, dentro do melhor que podemos produzir e o melhor que podemos dar a nosso próprio benefício. Que Jesus nos abençoe mais uma vez. Um grande abraço.